Olá, pessoal, como vai? Mais uma vez, aqui é o Anderson da Confloss e eu vou pedir aqui para, primeiramente, aparecer o Galvão e dar um oi. Galvão, dá o seu oi aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí, mais um Confloss na Veia, dessa vez com o mestre César Brode, né? Então, muito bacana estar aqui, muito bacana estar com o César e com o Anderson aqui para mais um episódio especialíssimo, né, Anderson? Especialíssimo. Esse é o mais especial de todos. César, dá um oi aí para quem está assistindo a gente. Ó, e lembre-se, o nosso próximo episódio também vai ter um cara que é o mais especial de todos. Também. Sempre com gente. Cada um só não é mais especial do que o que virá, porque o que virá é sempre mais especial. É sempre, é sempre. A gente está querendo sair do ambiente Terra e começar a falar da galáxia. Show! Vamos chegar em mil assinantes aqui no nosso canal. Quando a gente chegar em 1000 assinantes, a gente vai começar a falar que são os mais especiais da galáxia. Mas olha, é o seguinte, Galvão e César, deixa eu explicar aqui para vocês. A gente divulga, mas as pessoas têm a triste, infeliz tendência de não ler o que a gente divulga. Então, a gente tem que falar aqui quem que é o entrevistado. Então, César, fica quietinho aí, não abre a sua boca. Por enquanto, eu vou falar quem que você é. Tem muita gente que ficou trancado aí num quarto durante esses últimos 12 meses, né, Galvão? E talvez numa caverna nos últimos 20 anos, e não sabe quem é o César Brode. O pessoal ficou literalmente trancado, né? Literalmente trancado. Pessoal, o César Brode, ele é diretor de relacionamento com comunidades para os países de língua inglesa e espanhola no LPI, Linux Professional Institute. Ele se apaixonou pelo Unix e sua filosofia do início dos anos 80 e se tornou usuário de Linux antes do kernel chegar à sua versão 1.0. Desde 1997, o Brode, depois ele vai ter que explicar o que significa Brode. Eu não sei se isso é apelido ou se é sobrenome. Não fala ainda. Depois você conta. Ele vive exclusivamente de serviços relacionados a software livre e abertos. E acredita que o Ágil e o Linux são duas faces de uma comunidade única. O César Brode também trabalhou em instituições de ensino no Brasil, no apoio à criação de modelos de negócios de sucesso, usando tecnologias livres. É autor de livros sobre métodos ágeis, programação e tecnologia na educação. É certificado LESS, Scrum, em larga escala. LESS é L-E-S-S. É sempre um perigo falar o nome de certificação. A gente não sabe se fala o nome inteiro ou se fala letra por letra. César, obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Agora, pode explicar o que é que eu errei aqui, porque eu fiz uma leitura dinâmica. Vamos lá, como você está? Não errou nada, não. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Pô, vocês são amigos aí já de longa data, e o Confloss é um evento assim que, apesar de ser um evento novo, a gente já participou da primeira edição, e o LPI realmente espera que o Confloss seja um evento, já é, na verdade, um evento oficial do calendário do LPI. Então estaremos aí participando de novo. E Brode não é apelido, é nome mesmo. É ascendência alemã aí. Opa! E não é Brode, é Brode, né? É Brode. Eu sempre falei para o Galvão, não é Brode, é Brode. E o Galvão brigava comigo. Quando você for falar, o nome dele fala Brode. Tá vendo? Você estava enganado. Verdade. É que a gente fica pensando que é Brode de brother, né? Porque sim, a gente está sempre junto aí nos eventos. Então, pega meio que a fonética aí. Mas sabe que isso é muita gente, porque os amigos tal, assim, porque realmente, assim, só quem é do Sul e tem essa coisa de entender a pronúncia dos sobrenomes alemães é que me chama de Brode. A grande maioria me chama de Brode. E aí o que acontece é que realmente o pessoal, César Brother é muito comum, assim, qualquer evento que eu vou, e muita gente acha que é o apelido, é o brother. Que para mim é muito bom também, né? Não tenho nenhum problema com isso. Funciona dos dois jeitos. Sim. Bom, vamos lá. Você está aí há um certo tempo na estrada. Você está com quantos anos agora, Brode? 57 anos completados no último mês de setembro. Está na flor da idade.
Na flor da idade, na flor da Tá idade. bem mais conservado que o Galvão. O Galvão tá com 41, cara. Olha a situação do Galvão. 48, E eu, 48. 48, e eu tô com 27, eu tô com 27. Não, a gente já tá tudo ali na casa do colega. Agora, cara, quando foi que você ouviu falar em software livre pela primeira vez? Você lembra? Eu lembro, tu sabe que é uma coisa engraçada, porque tem coisas assim que eu lembro exatamente o momento, e aí depois, fazendo uma retrospectiva, eu vejo que eu já tinha me envolvido com essa questão de tecnologias livres antes. Quando eu usei o Linux pela primeira vez, que foi ali no começo de 93, que foi por uma questão puramente técnica, eu precisava de um Unix que rodasse no meu laptop, e a licença do que rodaria no meu laptop era de um SCO Unix, era muito cara. Aí, por que eu queria um Unix no meu laptop? Porque a minha filha mais nova tinha acabado de nascer e eu queria viajar menos para os lugares onde a gente tinha implantações da empresa, que era a Tandem Computers. Só que era muito caro comprar uma licença de SCO Unix. Aí o meu chefe falou assim, não, sai mais barato tu continuar viajando. Só que aí naquela mesma época a gente estabeleceu uma conexão via satélite com a matriz na Califórnia, de onde eu já conseguia acessar as máquinas da Universidade da Califórnia em Berkeley, e aí eu descobri o Usenet News, descobri o grupo CompOS Minix, e descobri, por um total acaso, a discussão entre o Andrew Tannenbaum e o Linus Torvalds sobre a defesa do kernel monolítico ou do microkernel, e eu já tinha tentado instalar o Minix do Tannenbaum, em função daquele livro de sistemas operacionais que ele tinha, e eu não tinha conseguido. Isso e o década Linux... de 80, né? Oi? Década de 80, isso. Né? Década de 80, E aí o Linux eu consegui instalar assim de primeiro. Eu lembro que era uma fita, era um TAR, né? Da Universidade da Califórnia em Berkeley, que se chamava Linux and GNU Tools. E vinha com um README bem legal. Aí eu cheguei, baixei e instalei. E aí eu não tenho certeza, eu sei que era antes da versão 1.0, eu não tenho certeza se o Linus Torvalds já tinha escolhido a licença GPL ali, ou se foi um pouco depois, mas foi mais ou menos aí por essa época que eu tive o primeiro contato com o que era o software livre. Mas assim, filosoficamente eu não tinha prestado muita atenção. Eu fui realmente me antenar mais quando em 99 eu participei da primeira Linux World Conference in Expo, e aí eu conheci o Richard Stallman, conheci a Free Software Foundation, e aí eu vi que a coisa era muito mais embaixo, aí eu abracei também a filosofia toda. Mas, voltando assim à retrospectiva, ali Galvão falou dos anos 80, ali por volta de 88, quando a minha filha mais nova nasceu, eu tinha comprado o meu primeiro computador para ter em casa, que era um MSX. E eu fiz um programinha, que era de um livro chamado Inteligência Artificial com MSX, um livro em espanhol, publicado na Argentina, que tinha umas brincadeiras ali com inteligência artificial e tinha uma reescrita de um programa relativamente famoso, que é o Elisa, que é uma psicóloga, e eu recriei a psicóloga, mas assim, fazendo uma brincadeira com a analista de Bagé. E eu coloquei um disclaimer, assim, dizendo assim, olha, esse programa é gratuito, não sei se usei o termo código-fonte, eu falei, o programa está aqui disponível também, justamente por estar distribuindo e falando bem do analista de Bagé, eu espero não ser processado pelo Luiz Fernando Veríssimo. E na época, eu prestava serviços para o Banco do Brasil, em Porto Alegre. E o Banco do Brasil, o pessoal também estava começando a trabalhar com plataforma baixa, e aí eles tinham o MBasic, que rodava nos Itautec's com CPM. Aí eu reescrevi o meu programa para rodar no MBasic. E aí, eu não lembro agora se foi não vou lembrar do nome completo das pessoas de jeito nenhum, mas não lembro se foi o Joãozinho ou se foi o Amaro, que trabalhava lá no Banco do Brasil, que descobriu que existia um MBasic para o MVS. Então, o programa, o analista de Bagé, rodava num terminal 3270 da IBM. E o pessoal se divertia com aquilo, e eu comecei a distribuir disquetes de 8 polegadas, com as instruções, assim, dizendo assim, olha, esse programa aqui é gratuito, o programa está disponível, se gostar, só me manda um cartão postal.
E assim, eu recebi bastante cartão postal, sempre da turma do Banco do Brasil, que rodava, né? Mas o tempo foi passando, eu não me preocupei em guardar aquele programa, não me preocupei mesmo. Aí depois, quando teve o primeiro FISLE, voltou aquele assunto, conversando com as pessoas, alguns lembravam do programa, aí eu resolvi ir atrás do Código Livre perdido, cheguei a escrever um artigo, tive algumas pistas de quem poderia ter, mas a verdade é que eu nunca mais encontrei, tipo, deve estar em alguma gaveta, num disquete de 8 polegadas de alguém ainda, mas... Então, aí tem isso, né, quer dizer, mesmo sem entender a questão da filosofia do software livre, essa coisa do conhecimento livre já era uma coisa que eu tinha comigo. Eu ia perguntar exatamente isso, se você já tinha toda essa filosofia. Ainda não, né? A coisa vai aos poucos. Ela vai aos poucos, mas ao mesmo tempo é assim. Eu acho que foi uma coisa relativamente fácil. Eu acho que isso tem a ver com o fato da minha mãe ser professora. Ela é professora aposentada do estado de São Paulo, e ela tinha muito aquela preocupação assim de que a gente tivesse acesso a bibliotecas, porque não tinha como estar comprando todos os livros, e quando a gente comprava um livro, terminava de ler e doava para a biblioteca. Então tinha essa coisa já da divisão do conhecimento. E quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu lembro que teve uma... Foi de São Paulo, né, Anderson? Existia Não, sou de São Paulo, sou de São Paulo. Existia no Anhembi a Feira da Criança. E eu lembro que foi no ano do Sesc Centenário da Independência, em 72, ou seja, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai me deu um kit de rádio de galena para montar. E ali é hardware livre, sabe? Veio com as instruções, todos os componentes, tu montava aquilo. Depois, anos depois, eu recuperei isso, quando eu vim morar no Sul de novo, porque era aquela coisa, assim, a gente passa por fases da vida, né? Eu estava assim, morei em São Paulo muito tempo, viajava muito, perdi muitas oportunidades, assim, do crescimento das minhas filhas. Aí, quando eu voltei para o Sul, pensei assim, não vou mais viajar, vou ter tempo para tudo. Aí fui morar numa casa no interior de Arroio do Meio, e aí comecei a refazer meus rádios de galena de novo. E aí, nossa, fazia muita coisa. Eu e a minha filha subíamos em árvore. Você tem que explicar o que é o rádio de galena. O rádio de galena é um rádio que ele não precisa de alimentação outra do que o sinal do próprio rádio. Então ele usa componentes assim que consomem um mínimo de energia, que é a galena, que é um cristal de galena, que é um tipo de óxido de ferro que funciona como um semicondutor. Ela é substituída por um diodo de germânio, que é uma coisa mais moderna. Mas aí tu monta um kit, que é uma coisa totalmente artesanal, e aí eu comecei a fazer isso, e eu vi que era uma arte que estava mais ou menos perdida. Eu coloquei na minha página na internet as instruções de como montar esse rádio de galena, que estão lá até hoje. E o mais impressionante é que na minha página, olhando no Google Analytics, a página mais acessada é a teoria da montagem do rádio de galena, anos e anos depois. E agora a gente está com essa cultura maker agora, né? Exato. Então, tem tudo a ver. Galvão, a gente sempre fica achando que vai aprender um pouco mais sempre de software livre. Isso aí é software livre também, né? Cara, eu queria colocar uma coisa e fazer uma pergunta. Ou seja, já vou abusar. Então, o que eu queria colocar é que é impressionante, cara, como a gente aprende coisas, em especial com quem já está nesse mercado há um tempo. Então, quando a gente fez a entrevista com o Mazzoni, a gente aprendeu muita coisa também sobre assuntos assim, meio que secundários, digamos assim, né? Eu estou ouvindo agora sobre o cristal de galena e sobre o diodo de germânio, que eram coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes, né? E a segunda coisa, César, que você mencionou, que eu acho interessante, você acha que a filosofia do software livre é uma coisa natural para o nosso mercado? Você acha que é uma coisa fácil de fluir? Porque ela parece assim para mim, parece que você não precisa praticamente forçar ninguém a estar junto nisso, a entrar nisso, a começar a gostar disso, a ver como isso faz sentido. Você acha isso também?
Eu acho que sim, e eu acho que o contrário, a questão de ter propriedade em cima do conhecimento, é que é algo artificial. E se a gente for ver, é algo que é relativamente recente, né? Eu comecei, bom, já entreguei a minha idade, eu comecei a trabalhar com computação, com programação muito cedo. A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi na época da Escola Técnica de Eletrônica, em função do projeto de formatura que a gente fez, que foi o Assembler na época era o 8008, que tinha um chip que era o 8048, que era um processador de 8 bits, que já tinha uma EEPROM junto com aquele chip. E eu lembro, assim, da documentação que tinha, a gente pegava e desenvolvia, e pô, não existia internet, mas existia coisas como a revista, acho que era Microsistemas, Nova Eletrônica, mais ou menos por aquela época ali, e todos os códigos estavam ali abertos. E mesmo um pouco depois, eu sei que a história do Richard Stallman, com aquela coisa toda da impressora da Xerox, aconteceu já ali pelos anos 70, mas eu lembro assim, até ali no começo dos anos 90, tipo, eu já tinha passado por programação Assembler IBM /370, eu já estava trabalhando na Tandem, e a Tandem tinha o International Tandem User Groups, onde o pessoal pagava muito caro pelo hardware. Era um hardware tolerante à falha, de processamento paralelo massivo. Então parecia que não existia muito aquela preocupação assim de um valor do software. Tipo, o sistema operacional era entregue junto com a máquina. E os grandes clientes que utilizavam, tipo aqui no Brasil era Unibanco, Bradesco, Itaú, tipo, o básico mesmo do sistema, de aplicativos que se utilizavam, o pessoal trocava livremente entre si dentro desses grupos de usuário. Isso também, naquela época, assim, pré-internet, ou seja, tinha os encontros, cada um contribuía levando os seus programas, era gravada uma fita onde tinha os programas ali de todo mundo, e aquilo era distribuído. Tipo, o grupo de usuários fazia dinheiro através da venda dessa fita, mas todo o conteúdo que estava ali era compartilhado com todo mundo. E foi mais ou menos nessa época que começa aquela história ali da plataforma baixa, que aí o computador começa a ficar mais barato, e aí o mercado tem que dar um jeito de ganhar dinheiro com alguma outra coisa, e aí começa essa coisa da cobrança por software, a ponto de que a gente viveu aqui no Brasil, e acho que ainda é hoje, para quem é consumidor de softwares como os da Adobe, mesmo os pacotes Office da Microsoft, onde tu acaba pagando mais caro pelo software do que pelo computador em si. Então é uma coisa assim que foi uma concepção artificial para que as empresas continuassem a ganhar dinheiro, já que as margens no hardware estavam muito baixas. E, quer dizer, completamente artificial mesmo. E eu acho que quando a gente retoma o software livre, na verdade a gente está retomando a origem, que já era essa coisa assim de trocar não só o software em si, mas o conhecimento que as pessoas tinham sobre aqueles computadores. Eu lembro, voltando a essa questão da época do Brasil, que nós trabalhávamos os técnicos residentes, porque o banco não podia parar de funcionar. Na época ainda podia. Tipo, no final de semana se fechava, a gente fazia as manutenções e tudo mais, mas estávamos lá eu, o técnico da Fujitsu e o técnico da Cobra, e a gente fazia as manutenções juntos, e a gente se ajudava. Tipo, o cara da Fujitsu tinha que desmontar a impressora, e a gente ia lá para ajudar, porque era coisa pesada, tal. Eu tinha que rodar os diagnósticos nos controladores de armazenamento de dados, e eu lembro que eram 4, que a gente chamava 4 cabeças de string, que eram as controladoras. Pô, eu estava fazendo numa, o técnico da Fujitsu na outra, o técnico da Cobra na outra, sabe, para a gente se ajudar e economizar o tempo. Então, tinha essa questão. Ninguém pensava assim, isso é proprietário, eu não posso falar com ele sobre isso, com ele sobre aquilo. Não tinha disso, a gente fazia isso normalmente. E aí, por isso que até, eu lembro quando começou, o Banco do Brasil comprou umas máquinas da Nexus, com um sistema operacional chamado Cisne, e aquilo era comprado. E tipo, pirataria não era uma coisa que se falava muito, mas a gente queria, assim, quem já estava comprando seus PCs XT naquela época, queria poder ter em casa o mesmo sistema que o Banco do Brasil para facilitar o trabalho. Então, a gente chegava, ia copiar o disquete e não funcionava. Aí,
Não vou citar nomes aqui, porque aí de repente pode ser meio perigoso, mas a gente descobriu, fazendo o disassembly do disquete do sistema operacional, que ele tentava fazer... Ele tinha uma trilha que era queimada, propositalmente. Então, a primeira instrução tentava gravar alguma coisa nessa trilha que estava queimada. Se conseguisse gravar, aquele disquete era pirata. Então, o que a gente fez? Encheu de NOP, aquilo onde tinha aquela instrução NOP, para quem não é da área e está nos ouvindo, é a não instrução. Então, tu pega aquele conjunto de instrução, troca por não instruções, aquilo não vai fazer nada, aquela rotina não era executada, e a gente passou a poder copiar aquilo. E a gente copiava na melhor das intenções, assim, para facilitar o trabalho. A questão da pirataria veio em seguida disso, claro, porque aí, óbvio, né? As grandes empresas viram que as pessoas estavam fazendo pirataria mesmo, mas mesmo assim, pirataria é uma coisa muito complexa, a gente sabe que grandes empresas aí ainda hoje usam e abusam da pirataria para manter, fecha o olho por uma pequena pirataria para depois poder cobrar muito dinheiro de empresas que são obrigadas a comprar. Roger, continuando nessa pegada, já se enveredando na parte filosófica, no currículo que eu li aqui, da sua pessoa, que foi você quem me passou, lá você diz que acredita que o Agile e o Linux são duas faces de uma comunidade única. Você acredita nisso? Explica para a gente. Isso começou, é interessante, porque faz já bastante tempo, tem a Pia, Pia Vogel, ela era da Linux Austrália, ela trabalhou no governo da Austrália, no governo da Nova Zelândia, hoje ela está no Canadá, e aí ela fez uma palestra justamente falando da questão da filosofia do Unix, de a gente chegar e trabalhar com programas pequenos que façam uma coisa muito bem, que se comuniquem muito bem com outros programas, para a gente poder construir sempre o melhor resultado final para o usuário. Aquela questão assim de que mesmo o Unix, sendo um sistema que logo no começo era usado por programadores também, por outros cientistas da computação, a ideia era que tudo fosse feito assim, sempre pensando muito naquela pessoa que utilizasse, que todos os módulos fossem pequenos, que o desenvolvimento daquilo não levasse muito tempo, que a documentação estivesse dentro do próprio código para não ter necessidade de manuais e tal, mas assim, o foco mesmo na questão das pessoas que iam utilizar os sistemas. Então a Pia falou naquele momento assim, nós éramos ágeis e não sabíamos. Quando muito tempo depois muito tempo depois não, 10 anos atrás, um pouquinho mais agora, foi cunhado o termo DevOps, que aí era uma coisa bem interessante isso também. Era a questão de trazer de volta a união entre quem cuidava de operação de sistemas e quem cuidava do desenvolvimento para eliminar a barreira que existia entre essas duas áreas. Aí se cunhou o termo DevOps, que era o cara que ia saber de tudo isso, para não ter mais essa barreira entre funções dentro do desenvolvimento de software. E se a gente pega o desenvolvimento... Vou falar do Unix, mas na verdade pode ser qualquer sistema de grande porte. Poxa, quando eu comecei a trabalhar com Unix, eram máquinas grandes. Para chegar ali naquela máquina, para trabalhar, para passar os cabos, tu tinha que ter feito já um curso de Unix, tinha que ter feito um curso do hardware daquela máquina. A mesma pessoa que era o sysadmin também ia ser o cara que ia ser o programador, mas ia ser o cara também que ia passar cabo. Ia ser o cara que ia escrever ali, nem sei se já era Crontab naquela época, mas ia escrever as tarefas que eram automatizadas ali para rodar. Era a mesma pessoa. Então, no começo a gente já era DevOps. Só que aí o que acabou acontecendo, né? Aí, especialmente até no mundo dos mainframes da IBM. O programador, o cara que sabia tudo isso, o programador administrador de sistemas, ele era um cara que era muito caro. A máquina, o mainframe, que processava a lógica do negócio, era muito cara. Então, começou a se criar coisas, processamento de dados. Vamos criar, então, uma máquina que vai ser uma controladora de bases de dados, que vai controlar só os discos. E aí o mainframe não vai precisar fazer mais isso, porque o mainframe só vai fazer as tarefas mais nobres. Aí criaram a controladora, criaram uma linguagem de dados SQL, e aí junto com tudo isso precisava de alguém que se especializasse nisso, criou-se o DBA. Aí o DBA já não conversava mais com o programador, porque cada um tinha a sua função.
E aí já se começou a criar aquele atrito, assim, não, isso é problema da base, não, isso é problema do programa. E não parou por aí, né? Tipo, aí se criaram os processadores de comunicação. Aí quando começou o mundo cliente-servidor, aí veio o cara que cuidava do back-end, outro que cuidava do front-end, e isso se espalhou ainda mais na questão da internet, da nuvem, quer dizer, agora tem o back-end, tem front-end, tem UX, tem UI, e aí isso tudo não funciona, aí tu tem que criar os analistas de teste para cada uma dessas áreas, e a grande excrescência de tudo isso, que é o arquiteto de sistemas, que o arquiteto tem que entender o que o cliente quer, aí ele tem que usar uma linguagem própria, que é dele, que durante muito tempo foi o UML, e a IBM, através do Rational, acabou utilizando isso, ou seja, foi se criando nichos e mais nichos, que não se comunicavam entre si, e aí, afinal, se chegou à conclusão, não, peraí, esse negócio não está funcionando. Temos que voltar ao passado, todo mundo tem que saber tudo, vamos voltar ao DevOps. Antes do DevOps ainda existia um outro termo, que era o Full Stack Developer, que já era o DevOps, só que tinha um outro nome aí. Então, assim... Hoje existem os dois, né? Hoje existem os dois, e assim, eu sinceramente acho que a linha que separa os dois é uma linha assim meio tênue. Mas assim, no fim das contas, por que eu digo assim que o Ágil e o Linux são coisas que caminham em conjunto? Porque o desenvolvimento de software livre, de uma forma geral, ela é feita dentro de um ambiente ágil. Tipo, os controles de versionamento surgiram, na verdade não surgiram no software livre, mas se popularizaram dentro do desenvolvimento de software livre. Primeiro com o CVS, depois o SVN, depois qual que era o Bitbucket, né, que o Linus Torvalds começou a usar, aí se revoltou, aí criou o Git, que o Linus Torvalds tem dessas coisas, né, então ele se revolta com uma coisa e ele cria a coisa dele. Mas então... Você conheceu pessoalmente um dos filhos da vida, né? O Linus? Eu conheci o Linus em 99, e isso está registrado naquele filme Revolution OS, Decode, que eu, aos 40 e poucos minutos ali, eu convido o Linus Torvalds para vir para o Brasil num FISM. Ele acabou não vindo, mas ele veio para uma Linux World em São Paulo, muitos anos depois. Mas eu conheci o Linus Torvalds em várias ocasiões, quer dizer, eu fui apresentado para o Linus Torvalds em várias ocasiões, na terceira ele lembrou que ele já tinha sido apresentado para mim. Porque sempre quem me reapresentava para ele era o Mad Dog. Então foi fácil de ele fazer essa associação aí entre os dois. Hoje eu acho que ele nem lembra mais, faz muito tempo que a gente não se encontra. A gente tem que pedir para o Mad Dog te reapresentar. Galvão, você tá por aí? Tô sim. Tá bom, cara, quer fazer uma pergunta? Cara, eu tava só pensando, cara, que belo serviço, né, cara? Você foi o cara que convidou o Linus Torvalds para vir ao Brasil, né? Só isso ali Mas sabe que isso é interessante, Galvão, porque o que aconteceu? E tem isso filmado ainda, né? Entendeu? Filmado. Ainda está documentado ainda, ó. Mas, assim, o que acabou acontecendo, assim, eu não acredito muito nessas coisas de coincidência, de estilo, mas eu acredito na questão da sincronicidade, da história que o Jung fala, assim, da coincidência significativa. Então, o que acabou acontecendo? Na primeira Linux World Conference and Expo, a gente já estava com a ideia de desenvolver um ERP acadêmico para a Univates. Eu e o Fábio Vibri. Para convencer o pessoal da Univates de que era uma boa ideia, que a gente não estava sozinho naquilo, eu tinha muitas milhas da minha vida pregressa, então eu consegui usar as milhas para pagar a passagem do Fábio para lá, e para alugar carro também, e a Univates nos pagou o hotel lá. E aí a gente foi atrás de referências para chegar e voltar para a Univates e dizer assim, olha, todas as universidades estão usando Linux, e todas estavam no evento. A gente já sabia disso, mas a gente queria ter, assim, dizer assim, estamos aqui, tiramos foto com o pessoal, aquela coisa toda. E nessa época, o pessoal da Procergs, porque eu já conhecia o pessoal da Conectiva, aí a Conectiva foi fazer o lançamento de uma das versões do Conectiva Linux em Porto Alegre, e me convidaram, e aí eu levei toda a minha equipe, e convidaram o pessoal da Procergs, e a Procergs levou toda a equipe também,
E aí, ali naquele evento, a gente se conheceu, e foi quando o Mário Tesa falou para mim, ó, a gente está organizando um fórum de software livre e tal, e a gente está buscando quem fale inglês e quem tenha contato com algumas dessas pessoas aí. Então, em 97, quando a Compaq comprou a minha empresa, que era a Tandem, ela comprou também a Digital, onde trabalhava o Mad Dog. E aí, eu já conhecia o Mad Dog porque eu já estava ali nas listas do Linux, né? E aí, eu e o Mad Dog trabalhamos juntos, apesar de ele só lembra disso quando eu conto, mas aí quando eu cheguei na Linux World Conference Index, eu me apresentei para ele, falei assim, eu sou o César, trabalhei na Tandem, a gente trabalhou juntos, tal, ali, por um curto período de tempo, em 97, e eu estou ajudando a montar o temário internacional para esse evento que vai acontecer. Expliquei para ele o que era o FISLI, e ele, que legal, bacana, tal, precisa de mais palestrantes? Eu falei, sim, eu preciso, eu estou indo atrás das pessoas justamente aqui. Eu já tinha convidado o Tom, não lembro o sobrenome dele, do PostgreSQL, já tinha convidado o Larry Wall, todo mundo que eu fui assistindo palestra lá, eu fui me apresentando. Galvão sabe, eu sou cara de pau pra caramba, então eu cheguei e fui me apresentando para as pessoas e pedindo para vir para o Brasil. E quase todas as que eu convidei vieram. Eu lembro que no primeiro FISLI, aí tinha um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi dar um curso de PEL. E o Larry Wall estava ali na sala dos palestrantes, tal, ele perguntou assim... Marcos Lima? Talvez, eu realmente não lembro. Talvez, mas eu sei que eu cheguei e peguei o Larry Wall e levei o Larry Wall para assistir um curso de PEL. O palestrante quase morreu. Mas foi muito legal, fizeram amizade e tal, foi muito bacana. E sabe assim, com a maioria desse pessoal eu ainda mantenho, assim, claro, não é aquele contato de começo do software livre e tal, até porque cada um foi fazer muitas coisas diferentes, mas de tempos em tempos a gente ainda tem contato, claro, com o Mad Dog. Pelo fato do Mad Dog trabalhar também no LPI, então eu tenho muito contato com o Mad Dog. Mas, puxa, Larry Wall, o Tom, esse do PostgreSQL, que eu não lembro agora o segundo nome dele, mas durante muito tempo, assim, a gente sempre continuava com algum contato. O Mark Shuttleworth, também, do Ubuntu. Mark Shuttleworth veio para o Brasil também. Se for contar todas essas histórias aí, a gente vai... podemos fazer essa entrevista assim, parte 2. Aí. Tem muita coisa. Legal. Bom, conta um pouco, como foi que você chegou aí na LPI, ou no LPI? Assim, quando eu fiz a minha primeira prova de certificação de Linux, no ano 2000, na segunda Linux World Conference and Expo. Por quê? Porque estava incluída no preço, mas também porque eu achava, 2000, o Linux, assim, dentro das empresas, foi logo, o FISLI estava acontecendo aquele ano, então, e tinha aquela coisa, assim, das certificações, tipo, as certificações estavam começando a bombar, Cisco, IBM, Microsoft, então, a SER, que era uma empresa que tinha alguma participação da IBM, criou essa certificação em Linux, que era o equivalente ao LPI nível 1 e nível 2. Aí eu já trabalhava com Linux há bastante tempo, ali desde 93, mas eu pensei assim, puxa, seria bacana eu ter uma certificação para mostrar para o mercado assim. Eu ainda estava naquela de oferecer serviços de integração de soluções, migração de sistemas, e a certificação sempre é uma coisa assim que te dá uma entrada legal. Chegar e tu mostrar que é certificado assim por uma empresa que muitas vezes quer migrar, quer desenvolver alguma coisa, eles não sabem como avaliar suas credenciais, porque eles também não conhecem direito às coisas, então tu apresenta uma certificação, aquilo serve como, de fato, como a tua credencial. Aí, nesse ano que eu tirei a minha certificação, o Mad Dog me apresentou para o Ivan Leibovich, que foi o cara que criou o LPI. Eles estavam começando ali naquela época, estavam começando a desenvolver as provas, e aí eu fiquei em contato com eles, eu já tinha um contato muito forte com o pessoal da For Linux em São Paulo, e aí em 2002 a For Linux trouxe a primeira prova de certificação para o Brasil. E aí logo em seguida, eu acho que foi 2004, 2003 foi a Conferência Internacional Software Livre Brasil em Curitiba. Aí no ano seguinte, 2004, teve a Latinoware, e aí ali na primeira Latinoware,
eu já ajudei o Mad Dog no trabalho de Proctor do LPI. E, em seguida, a For Linux, então, pediu para que eu assinasse o Non-Disclosure Agreement ali para eu ser Proctor de outras provas. Então, minha relação com a LPI começou assim como voluntário, atuando nas provas. A gente chegou, nossa, a gente fez prova naquela época em todo o Brasil, aqui em Lajeado, a gente chegou a lotar uma sala com 50 pessoas para fazer provas do LPI. E aí o que aconteceu? Em 2016, o Mad Dog foi convidado de novo para assumir a presidência do conselho do LPI. O LPI estava passando por uma série de reformulações, porque aconteceu uma coisa bem interessante. O LPI a missão do LPI nunca foi essa coisa de vender provas de certificação. Não. O LPI sempre quis ser um instituto que trabalhasse na questão da melhoria do ecossistema de softwares livres através da melhoria dos profissionais que estão nesse ecossistema. E sobrevivia, tinha a sua subsistência através de doações, da cobrança dos parceiros que queriam fazer parte do LPI e da venda de provas de certificações. Só que começou a vender tanta prova de certificação, que meio que algumas pessoas no LPI meio que começaram a tratar aquilo como uma operação de vendas, o que nunca era para ser. Aí, mas, assim, eu acho que também é aquela coisa assim que foi o sucesso e o reconhecimento acabou levando a isso. Mas aí quando o pessoal vê assim, não, peraí, a gente está se desvirtuando da nossa missão, a gente tá muito fácil, as provas estão se vendendo, a gente tem que começar a trabalhar de novo a questão do ecossistema. Aí o Mad Dog foi convidado a voltar para o conselho, aí quando o Mad Dog voltou, aí, poxa, a gente se conhecia ali desde 99. Eu já tinha trabalhado na questão da formação da Solis, já estava trabalhando, já tinha passado lá numa parceria com a Universidade de Vale de São Francisco também, para criar empresas com modelos de negócio em software livre, que aí surgiu a Cisvale, e fora isso uma série de outras incursões aí, e aí o Mad Dog falou assim, não, eu vou pedir para o César então entrar para retomar o LPI no Brasil, mas com essa veia mais de comunidade. Mas eu assumi como diretor de desenvolvimento regional, porque não tinha essa figura aqui no Brasil. Aí comecei a trabalhar em cima disso, de reconstruir o LPI no Brasil, logo em seguida na América Latina, e logo em seguida eu vi que eu comecei a ficar muito longe das comunidades, porque eu, de novo, estava começando a fazer um trabalho que era muito burocrático. Só que eu tive a grande oportunidade de chamar contratei o meu chefe, que é o Rafael Peregrino. Convidei o Rafael para vir trabalhar e para ser o meu chefe no LPI. Ele disse que não é meu chefe, mas ele é sim. E aí o Rafael também ascendeu por uma posição global no LPI, mas eu aí pude assumir essa coisa de diretor de relacionamento com comunidades para os países de língua portuguesa e espanhola. Comecei Brasil, América Latina e Caribe, depois países de língua portuguesa e espanhola, mas hoje, assim, eu estou fazendo muita coisa que transcende essa região também. Palestra para o pessoal da região da Ásia, comecinho do mês que vem eu vou estar fazendo uma palestra para o pessoal das Filipinas, então já é também uma função global, mas agora dentro daquilo que eu gosto de fazer, de estar junto com as comunidades e mostrando assim, como eu tenho um repertório legal, eu gosto de mostrar para as pessoas assim, olha, é possível sim uma vida bacana trabalhando com software livre e de uma forma justa com todo mundo e dando oportunidade para cada vez mais gente. É isso que eu procuro fazer e estou muito feliz com isso. Cara, show de bola. Você fala aí da questão de outros países. Como que você enxerga hoje o Brasil, os profissionais brasileiros, esse quadro que a gente está vivendo de pandemia, e os outros profissionais dos outros países? Como que está o brasileiro hoje? O Brasil está muito bem. É muito interessante isso, que eu sempre defendo que todo mundo que trabalha com tecnologia deve saber bem inglês. Mas o mercado está tão carente que eles estão até topando contratar pessoas que são boas em tecnologia e que não sabem inglês, que aprendam inglês na medida que eles vão trabalhando por outros países. Sabe? Antes de começar a pandemia, era uma coisa até engraçada, porque até o DevOps Days Vitória,
eu não conhecia nenhuma pessoa que tinha LPIC 3 e tinha ficado no Brasil. Todos o que eu conhecia tinha ido para fora. Aí ali, no DevOps Days Vitória, eu conheci um primeiro, e aí com essa coisa aí do pessoal não poder viajar, tem muita gente que está ficando aqui no Brasil, mas trabalhando para empresas de fora. Sabe, se tu, nessa palestra que eu estou fazendo aí para o pessoal das Filipinas agora, o título da palestra é como é que eu consigo o emprego dos meus sonhos. E aí eu mostro, assim, desde o comecinho, assim, como é que o cara acha uma vaga pesquisando no Google, aí analisando os requisitos que essa vaga exige e como ele vai se preparando para assumir essa vaga. Tipo, ele vai conseguir de uma hora para outra? Não vai. Mas se ele não chegar e colocar um horizonte naquilo que ele quer e colocar uma programação de estudar aquilo que ele precisa para ter o emprego dos sonhos dele, ele não vai conseguir. Mas a verdade é, assim, que a gente está vendo, assim, e o mercado DevOps foi um mercado que acabou alavancando muito isso. Existia uma carência muito grande de empresas médias para grandes que tinham a necessidade, colocaram as coisas na nuvem, mas não sabiam como automatizar os processos. O downtime era muito grande, sabe? E aí o pessoal, puxa, todo mundo pode ter uma conta na Amazon, na Google Cloud, na Oracle ou em outras, pagando muito pouco. Então os profissionais começaram a se preparar para esse tipo de ambiente e começaram a construir seus currículos, também com certificações. E aí as empresas internacionais começaram a contratar cada vez mais. E até eu falo assim com alguma propriedade, porque a minha filha mais nova está na Holanda, tanto ela quanto o marido trabalham com sistemas embarcados, sabe? É pouca gente que trabalha que conhece Linux embarcado, que conhece programação em C, sabe? Só essas duas coisas aí já são meio que um carimbo no teu passaporte para tu ir trabalhar no exterior. E o profissional brasileiro é uma coisa interessante, que ele é muito criativo. O profissional brasileiro, assim, eu acho até engraçado, porque eu e o Galvão, assim, a gente tem uma história profissional parecida, mas assim, o que teve galho, que a gente já teve que quebrar, com coisas que a gente não tinha nem ideia do que fazer, quando a gente chega na frente de um programa, chega na frente de uma máquina, mas a gente tem essa coisa de se virar. A gente chega, olha e resolve. E o pessoal do exterior, eles entendem isso. A gente está muito bem no mercado internacional. Eu tava aqui pensando, César, enquanto você estava falando, eu acho muito bacana esse negócio da certificação. Tem muita gente que torce meio que o nariz para esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é super importante porque permite que o nosso mercado continue com essa certa informalidade ao contratar, né? Ou seja, o que muita gente não percebe, não sei se você realmente concorda, mas o que muita gente não percebe é que a certificação, de uma certa maneira, ela permite que alguém que não tenha passado por todo aquele processo tradicional de faculdade, de não sei o quê, de análise e desenvolvimento de sistemas, ou ciência da computação, e etc. e tal, que muitas vezes as pessoas não realmente conseguem passar por todo esse processo, por tempo, por investimento e etc. e tal. A certificação ajuda nesse sentido, né? Não sei se você concorda comigo ou se eu estou falando bobagem. Não, eu concordo, sim. Eu acho que as coisas não são mutuamente exclusivas, mas até essa coisa de torcer o nariz, né? Tem gente que torce o nariz para certificação, tem gente que torce o nariz para a necessidade da formação acadêmica, tem gente que torce o nariz para a necessidade de saber o inglês, mas quando a gente olha, de fato, claro, eu até brinco às vezes quando eu chego e vou de novo falar de uma outra palestra aí, que não existe atalhos no mundo mágico da tecnologia. Sabe? Aí eu falo para as pessoas, normalmente estudantes, assim, tem gente que diz assim, eu não preciso fazer uma faculdade. O Bill Gates não terminou a faculdade, o Bill Gates até terminou. O Steve Jobs foi terminar a faculdade não sei quanto tempo depois.
E aí vão citando esses exemplos, aí eu falo assim, não, tá legal, mas qual é a chance de tu ser um Bill Gates, ser um Steve Jobs, sabe? E olha outros aí, sabe? Esses daí são pontos fora da curva, mas olha Linus Torvalds, pô, é cientista da computação, olha Richard Stallman, é doutor em computação. Então, o Brasil também tem uma coisa, antes de chegar na parte da certificação, que é uma coisa muito cruel. E por isso que os profissionais saem tanto do Brasil. A empresa, muitas vezes, ela quer contratar e ela não quer pagar aquilo que o profissional vale. Então, o profissional, e ela não quer investir naquele profissional também. A gente tem um trabalho junto com as empresas, assim, que até tem um programa do LTI que se chama Hiring Partner, que é para que a empresa inclua no seu pacote de benefícios a educação continuada do seu profissional. E já tem pesquisas e pesquisas que mostram isso, que o profissional, ele, ainda mais nós nerds, a gente adora participar de um evento, a gente adora fazer um curso, então que essa questão da empresa investir no teu crescimento, muitas vezes, representa até mais do que um salário. E muitas empresas não fazem isso porque dizem assim, não vou investir porque ele vai arrumar outro emprego. O cara vai arrumar outro emprego se a situação de trabalho dele não está legal. Se está legal, ele vai continuar naquela empresa. E a certificação, de fato, é um caminho assim que ela... eu acho a formação acadêmica importante, e eu tenho conversado também com várias academias, eu acho importante assim porque na faculdade, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E a faculdade, uma faculdade boa, vai te ensinar a aprender, para tu continuar aprendendo para o resto da tua vida. Porque quem é da nossa área nunca vai parar de aprender, de jeito nenhum. Não tem um dia em que eu não esteja aprendendo alguma coisa nova, e olha que eu não posso mais dizer assim que eu tô tão mão na massa quanto eu já tive há algum tempo atrás, mas ainda assim, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova. E a certificação, por outro lado, é aquela coisa assim, meio que da chancela do mercado. Tipo, o LPI e outras instituições não inventam as suas certificações assim, sozinhas e da sua própria cabeça. Não, eles olham o que as empresas exigem dos profissionais e aí montam as suas certificações. Então, o cara que faz uma certificação profissional, o cara mostrou realmente que ele aprendeu, seja como autodidata, seja fazendo algum curso, mas mostrou que ele aprendeu assim as ferramentas do trabalho e mais do que isso, que ele continua aprendendo, porque é interessante isso, porque a pessoa assim que tira a sua primeira certificação, olha, tem até um estudo da Pearsonville, mas é um número muito grande. 80% das pessoas que tiram a sua primeira certificação vão tirando as próximas certificações, porque eles percebem o valor. E muitas vezes, assim, a gente tem vários casos no LPI, do cara já chegou no LPI nível 3, sabe? Mas ele vai fazer uma outra LPI nível 3, porque ele quer manter as certificações anteriores ativas, sabe? Mas ele já não vai, ele já está no topo da certificação na carreira dele de Linux. Ele não vai ganhar mais por causa disso, mas ele sente um prazer tão grande em se manter, em mostrar que ele continua atualizado, que ele continua fazendo. Agora, é só a certificação? É só o canudo acadêmico? Não, o cara tem que também chegar e mostrar o portfólio dele. Então, eu recomendo para todo mundo, assim, olha, começou a aprender Linux, fez um Linux Essentials, já dá uma olhada em qualquer coisa em nuvem que te ofereça um serviço de graça e treina lá, já treina com uma máquina virtual na nuvem, já começa a entender o que é esse ambiente aí, porque é aí que tu vai trabalhar no futuro. César, você falou aí de eventos, falou de comunidades, falou de certificação, empregabilidade, ferramentas de trabalho e ferramentas de estudo. Tem gente agora já falando de, não é agora, educação 5.0, homeschool. Logo, logo vai ser a educação 5.1. Como que você vê isso tudo para o mercado? Assim, eu tenho sérios problemas com nomes que dão para as coisas. Falando até da questão do Agile, Scrum, Kanban e tal, eu lembro que um dos grandes agilistas, que é o Mike Cohn, ele diz que ele espera que no futuro o pessoal não pergunte mais se tu trabalha com desenvolvimento ágil de software, porque é óbvio, tu trabalha com desenvolvimento de software e o desenvolvimento de software vai ser ágil. Sabe? Ninguém pergunta assim, o cara é programador em Python, tu conhece
programação orientada a objetos? É claro que conhece, porque senão ele não vai programar em Python, sabe? E por aí vai. Então, acho que a questão da educação, é claro que a educação está mudando muitos paradigmas, e talvez é necessário assim, o pessoal chamar de educação 5.0, mas é uma construção que eu acho que é difícil de tu colocar os degraus, sabe? O que acabou acontecendo foi que essa pandemia acabou mostrando que a gente tem ferramentas que há muito tempo poderiam ser usadas na educação, mesmo presencialmente na sala de aula, e que não eram usadas, e que agora os educadores tiveram que correr atrás porque eles são forçados a utilizar. Só que aí o que acaba ainda acontecendo? O pessoal pega o Zoom, pega o Google Meeting e monta uma sala de aula tradicional com essas ferramentas, sabe? Aí não adianta nada, sabe? Eu tenho um amigo meu, eu fiz alguns projetos com ele na África do Sul, o professor Derek Kitts. A gente estava falando sobre a questão de educação infantil. Isso daí foi ali, 2003, 2004, e a gente já via a necessidade de que a gente tinha que começar a envolver as crianças, assim, para que elas tivessem um perfil mais aberto à tecnologia, muito desde cedo. Tem um livro que eu escrevi para uma ONG de Campinas também, que fala um pouco sobre isso. Depois vai ter as referências aí, porque eu vou me lembrar de passar esses dados todos aí para vocês. Que constatava o seguinte, basicamente. Hoje mesmo as populações de mais baixa renda já têm um smartphone, mesmo que seja básico. E aí é usado, era do pai, foi para a mãe, foi para o irmão mais velho, chegou no menino ali, mas ele tem um celularzinho. Aí ele chega na sala de aula, educação básica, mesmo ensino médio, o que o professor faz? Recolhe o celular, coloca ali na frente da sala desligado e o aluno só vai pegar aquilo no final da aula. Será que não tem jeito de a gente incorporar a tecnologia de uma forma mais transparente na educação? Será que aquele menino que está trazendo aquele celular, será que ele não tem alguma coisa de ensinar para o professor, algum novo método, alguma outra coisa? E aí, voltando ao professor Derek Kitts, e a gente falava da educação de crianças, e aí a gente falava dos nossos filhos também, que tinham mais ou menos a mesma idade, e a gente concordava numa coisa, que era a história do caminho da menor interferência. As pessoas aprendem de jeito diferente, sabe? A gente sabe que tem pessoas que são extremamente autodidatas, que vão aprender tudo só com livros e só com a internet. Outras pessoas são autodidatas até certo ponto. Elas atingem um bloqueio e precisam de algum mentor e algum instrutor. E tem outras pessoas, e aí a gente da área de informática, a gente tende a achar que é todo mundo autodidata, mas não. A grande maioria das pessoas ainda precisam de um plano de ensino, precisam de um professor acompanhando, sabe? Então, o que a gente tem, talvez, o que a educação 6.0 devesse ser, é essa coisa da gente parar para entender mais como individualmente cada aluno aprende. Tem algumas experiências que estão sendo feitas nesse sentido, mas ainda muito de nicho, tipo escolas do tipo Waldorf, que aí os alunos de todas as séries, não tem distinção de série, todo mundo está na mesma classe, um vai aprendendo com o outro. E, poxa, eu acho que a tecnologia hoje tem tantas formas de nos ajudar com isso, e o que a gente ainda acaba vendo pega um software que muita gente utiliza como o Moodle. Puxa, o Moodle tem tantas facilidades que tu pode melhorar a questão, inclusive, até eu até sou contra a questão da avaliação, mas do acompanhamento do progresso. Sabe, tem tanta chance de tu ver se aquele aluno, qual área que ele está aproveitando mais, qual área que ele está aproveitando menos, onde que tu pode chegar e ajudar aquele aluno a melhorar e de que forma. Mas não, o que acontece é que todo mundo usa qualquer ferramenta informatizada como uma sala de aula normal. Então, acho que é isso que a gente precisa, de alguma forma, resolver. E eu não sou educador, o máximo que eu cheguei foi quando eu cursei filosofia, eu tive 2 semestres de pedagogia da educação.
sabe? Então, ali a gente via bastante coisa, e aí tu percebe, assim, poxa, coisas bem antigas, assim, até da questão de questionar a sala de aula, esqueci, metodologias ativas, sabe? Hoje o que eu vejo, assim, o pessoal estuda essas coisas, mas estuda para encaixar na forma como eles já estão acostumados a dar aula, e não a se provocar para uma mudança, para mudar a forma de dar aula. É muito, muito difícil. Tem professor Eloni Salve, grande professor Eloni Salve. Uma vez ele falou para mim, o Eloni era meu superior na época que eu coordenava o então CPD da Univates, onde tinha desenvolvimentos, administração de sistemas, tinha tudo ali no CPD. Basicamente, qualquer coisa que ligasse na tomada, a responsabilidade era do CPD. E aí a gente estava naquela, assim, quando a gente desenvolveu a primeira versão do Sagu, chegou-se à conclusão de que a gente tinha que... O sistema antigo que existia era em VBA, com a base de dados em Access, e aquilo estava morrendo. Mas, para os usuários aceitarem um novo sistema, a gente teve que replicar a posição dos botões na interface web. E eu já queria, sim, trabalhar com o pessoal, criar uma forma mais intuitiva e tal, e todo mundo foi contra aquilo. Aí o Eloni falou para mim assim, César, tu tem que entender uma coisa. Fazer uma mudança numa instituição de ensino é a mesma coisa que querer fazer uma mudança no cemitério. Tu não pode contar com a ajuda do pessoal interno. Mas esse é meio agressivo e tal, mas esse conceito precisa mudar. Cara, excelente. Acho que uma das grandes frases aqui. Sensacional, César. Eu queria que você falasse como que a pessoa pode conseguir a sua primeira certificação. Enfim, fala o que você acha que tem que ser falado sobre a LPI. Eu tenho conversado com bastante gente, realmente, e principalmente, assim, quem quer entrar no mercado de trabalho. O pessoal, assim, eu quero trabalhar no SpaceX, eu quero trabalhar no Google, quero trabalhar na Amazon. Por onde eu começo? E, de fato, assim, qualquer uma dessas empresas que tu for trabalhar, se for trabalhar com alguma coisa técnica, tem que saber Linux, sabe? Não tem jeito, não tem como fugir daí. Aí eu recomendo, o que o Linux Professional Institute faz? Ele dá o caminho para as pessoas seguirem na sua aprendizagem. Então, se olhar lá no wiki.lpi.org, a primeira certificação é o Linux Essentials. Olhando nos tópicos do Linux Essentials, as pessoas vão saber o que elas precisam aprender para conhecer o básico ali do Linux. E aí, com isso, elas já podem chegar de novo àquele conselho. Já começa a fazer isso, tentando montar seu ambiente ali na nuvem, começando a registrar sua aprendizagem num blog, coloca seus projetinhos num Git da vida, GitLab, GitHub, porque isso tudo vai mostrando para um potencial empregador, ou para quem vai contratar essa pessoa como autônoma, o caminho de aprendizagem dela, o quanto que ela tem vontade de aprender. Sabe? Pensa assim, se tu recém está começando nessa área, tu vai conseguir o teu primeiro emprego como um júnior ou como um trainee, quem que vai sair na frente? Aquele cara que já tem a sua máquina na nuvem, que já sabe ali, fazendo a certificação ou não, claro, recomendo que faça a certificação, porque, de novo, o pessoal do RH, muitas vezes não é o pessoal técnico. Então, para eles, é mais fácil que tu comprove a tua experiência com uma certificação. Mas, sabe, mostra que tu está disposto a aprender e mostra que tu está disposto a continuar aprendendo. Sabe? E, de novo, não tem escapatória. A profissão de DevOps, por exemplo, que é uma das profissões mais remuneradas que tem, salários no Brasil vão ali entre 9 e 12 mil reais, e pode chegar muito mais que isso, se for um profissional assim Hoje quem é DevOps mesmo tem um currículo de no máximo 10 anos, mas se tu tiver esse currículo, tu pode ganhar muito mais. Não espera que tu vai ser um DevOps Júnior e ganhar 9 a 12 mil reais. Não, tem um caminho aí que vai ter que seguir. Mas vai ser DevOps? Vai ter que saber Linux, sabe? Então começa por aprender Linux. E aí o caminho é esse que é dado do Linux Essentials. O LPI tem, em learning.lpi.org, já tem a informação toda sobre os conteúdos de ensino por Linux Essentials em português já. Tem o Guia Foca Linux, que existe desde 1999,
que é muito, muito, muito bom, sabe? Inclusive, dá para pegar o formato básico e começar realmente bem do básico no Linux. Tem que estudar, sabe? Tem que ir atrás dessas coisas e tem que estudar. Mas não adianta, assim, porque sem conhecer o básico, não vai conseguir ir adiante. Então, aí, tipo, aprendeu o Linux Essentials? Se força um pouco mais, aprende sobre a administração de sistemas em Linux, aprendendo os conteúdos da LPIC 1. Aprende os conteúdos da administração em redes com a LPIC 2. E aí, tu já passou, vamos dizer, 4 a 5 anos para aprender esses conteúdos, certamente, quando fez o Linux Essentials, já vai ter mais chance de conseguir um trabalho como júnior, como trainee. LPIC 1, olha, difícil estar desempregado com a LPIC 1. LPIC 2, então, menos ainda. LPIC 3, como eu falei, quase todo mundo já tá fora do Brasil. Então, assim, até não é querer puxar a sardinha para o lado do LPI, eu fico muito feliz se as pessoas já aprenderem os conteúdos dos tópicos que a gente disponibiliza. Sabe? Isso já vai melhorar muito esse nosso ecossistema. Mas, de novo, como até o Galvão falou, o certificado ajuda a colocar o teu currículo no topo da lista ali das empresas. Legal, legal. Galvão? Perfeito, cara, perfeito. E só, eu não tenho como não mencionar isso, né? Quem participou da primeira edição da Conferência de Free, Livre e Open Source Software no ano passado, teve a chance de fazer o aulão do Linux Essentials com o César, né? A atividade que o César trouxe para o evento aí, que foi um mega sucesso, né, César? Foi. Muito mais gente do que eu esperava. Que bom. A gente sempre gosta de ouvir isso. Sim, as pessoas gostaram. O pessoal gostou bastante. Foi muito bem avaliado. O que eu achei legal também foi que muita gente que participou do aulão, acho que a quase maioria deles, estavam com uma máquina Linux. E os que não estavam, a gente passou aquele link para eles poderem acessar um terminal na web. Então, dos feedbacks que eu tive ali, muita gente estava fazendo na prática mesmo, estava acompanhando o aulão na prática. E vamos repetir esse ano? Você manda. Demorou, né? Eu gosto, sabe, porque é bem aquela coisa, assim, como eu conheço o Unix desde os anos 80 ali, o Linux desde 93, é muito legal para mim trabalhar com as pessoas assim que conhecem pouco ou não conhecem nada, porque as perguntas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, e aí é legal porque nunca é o mesmo aulão, é sempre diferente. E as pessoas me desafiam, isso é muito gostoso. Teve um curso que aconteceu, foi até para o pessoal da América Latina, e aí tinha um pessoal de Cuba. E me fizeram uma pergunta que estava entre os tópicos da Linux Essentials, e eu falei assim, eu não sei como resolver isso, mas eu vou olhar e eu respondo para vocês. E aí o cara que estava assistindo o curso falou assim, isso é que eu gosto no instrutor, assim, quando não sabe, ele diz que não sabe. Exato. Eu sempre digo, cara, é uma das frases mais importantes que você pode falar em sala de aula, entendeu? Que você não sabe. Você admitir que não sabe, mas buscar isso posteriormente, né? Porque o nosso mercado, ele às vezes ergue ídolos, né, em sala de aula, né? O cara sabe tudo, o cara tem todas as respostas, né? Muito bacana. Isso é engraçado. Bom, a gente fez o Elefantino, né, lá no Latinoware, né? E é muito interessante isso, porque eu me envolvi bastante com PHP ali na primeira Linux Conferência Expo, que foi em 99, e aí a gente começou a desenvolver o Sagu, mas assim, desde 2003 eu não metia mais muito a mão na massa ali. Mas tem coisa que assim, a gente sabe, né, que nem andar de bicicleta. Aí eu lembro que foi ali naquela primeira Elefantino que a gente fez lá eu fiz uma palestra sobre automatização de testes com o PHP Unit. Isso. E aí terminou assim, o pessoal começou a me fazer umas perguntas, né? E tinha um cara em especial, às vezes tem esses nos eventos, né?
E tem o cara assim, que é que nem aquele teu filho adolescente, que ele quer te fazer aquela pergunta que ele sabe que tu não vai responder. E aí o cara fez um monte de pergunta, e assim, já tinha acabado, foi aquela hora que a gente sai com o computador do lado, assim, aí o cara, assim, perguntou assim, sabe, não lembro mais das perguntas, você sabe fazer tal coisa? Eu falei assim, pá, certamente da versão do PHP que eu conheci mais, até a versão do PHP agora, deve ter mudado muita coisa, mas vamos dar uma olhada. php.net, acesso manual, procura, acha, eu falei, ó, tá aqui, ó, é assim que tu tem que fazer. Aí ele... poxa, mas tu tem sempre que acessar o manual? E eu, olha, acho que 95% das vezes. Se mais gente acessasse sempre o manual, né? Pois é, cara. Exatamente. Às vezes até tu sabe da coisa, mas tu quer ter certeza, até porque a gente é fã do PHP, então o pessoal vai nos xingar aqui já, que a gente defende muito o PHP. Mas, cara, eu gosto tanto do manual do PHP, porque tem aqueles comentários, né? Uhum. E eu gosto sempre de ir lá, porque às vezes eu sei como é que faz uma coisa de um jeito, já tem ali nos comentários o cara que descobriu como é que faz alguma coisa de um jeito muito melhor. Então, sim, sempre volto do manual. Aliás, o manual te protege, o manual economiza teu tempo, sabe? Se tu pensar assim, 100% do tempo que tu tem, se tu passar 90% do teu tempo pensando e pesquisando, teu código vai ser muito, muito melhor. Fato. Esse é o sonho. Chegando aqui, a gente está chegando aqui ao final. Eu queria que você dissesse para quem está assistindo o nosso programa, ouvindo a gente, dicas de leitura, o que você está lendo, o que a sua cabeça está pensando para os próximos anos, quais são os seus projetos futuros. E aí a gente fecha com o Galvão falando sobre a Confloss e sobre o que vocês estão fazendo lá com a gente esse ano. Esse aqui é um grupo de um pessoal que eu acho que eles estão baseados na Inglaterra ou na Austrália, eu não tenho certeza agora. Mas é o Smashing Books. Eles sempre procuram fazer assim o que tem de mais de novo em termos de tecnologia e sempre escolhendo assuntos. E esse daqui é o New Frontiers of Web Design, que eu tive a grande oportunidade de colaborar fazendo a revisão técnica de um artigo sobre interfaces, assistentes de voz, ou como não tornar um assistente de voz uma coisa extremamente chata. Então, acho que uma coisa que vai mudar muito no futuro é a forma da interação homem-máquina. Sabe, a interação por voz está se tornando cada vez mais popular, ainda é caro, ainda não consegue chegar a todo mundo, mas a questão de respostas audíveis por telefone, isso daí já é uma coisa que existe há mais tempo. Tem até uma rede social nova só com isso, né? Então, exatamente, mas eu acho que a questão toda a gente tem alguns serviços de apoio às pessoas que a gente ainda tem que melhorar muito e que a automação através de assistente de vozes vai ajudar muito. A questão de levar o atendimento médico especializado através de assistente de voz e inteligência artificial de baixa renda, a população das periferias, é uma coisa que vai ter que acontecer. A questão de portadores de deficiência, eu acho que ainda está muito ruim essa coisa de uma pessoa que é cega, ela tem que poder se comunicar com o computador só falando, ela tem que poder escrever um livro só falando. Sabe? Então, eu acho que no futuro, num futuro não muito distante, essas coisas estão aí. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante com isso. A questão também do tudo embedded, sabe? Tudo vai ser um sensor. Então, a gente vai... eu acho que os carros automáticos estão aí como um exemplo disso, mas eu acho que mais coisas vão começar... Aspiradores também já estão aí, mas acho que mais coisas vão começar a ver, tipo, a gente vai ter que começar a ver quais são essas possibilidades, e aí, junto com tudo isso, que é a grande preocupação, manutenção da privacidade e segurança das pessoas, tá? E aí eu vejo que tem um lado que a gente trabalha na tecnologia, a parte da proteção,
mas tem um lado que vem da parte da educação, da formação das pessoas. Por que as pessoas têm a necessidade, às vezes, de invadir uma câmera, um computador do outro, de roubar senha de banco e tal? Na época que não tinha internet, as pessoas arrombavam portas com pé de cabra, sabe? Assaltavam bancos com explosivos, sabe? Então não adianta a gente querer achar que uma nova ferramenta tecnológica que vai ser criada, as pessoas vão deixar de querer atacar. A gente tem que entender a essência de por que tem pessoas que querem ou precisam, de alguma forma, fazer mal a outros, sabe? E aí um outro livro que eu não peguei, Treconomics. Eu sou muito otimista. Eu acredito que a gente vai chegar num futuro onde a economia não vai ser baseada na escassez, mas na fartura. E aí o dinheiro para de fazer sentido. A questão de horas trabalhadas para de fazer sentido. Os robôs vão estar fazendo trabalhos repetitivos que não são salubres para ninguém ou que as pessoas não gostem de fazer. Sabe? Então a gente realmente tem a chance de preparar um futuro para a criatividade, para o ócio mesmo, para a cultura, sabe? Para a gente pensar mais na gente como civilização e a gente melhorar a civilização sem deixar as pessoas à margem dessa civilização. E a tecnologia tem que nos ajudar com isso e vai nos ajudar com isso. Então, o pessoal às vezes fala assim que a tecnologia é neutra. Acho que não é, não. Até porque a tecnologia é feita por pessoas. Então, se as pessoas não se preocuparem em construir uma civilização melhor através da tecnologia, a tecnologia sempre vai ser exclusiva. E a gente tem que trabalhar para que a tecnologia não seja exclusiva e nos prepare para esse momento assim da economia baseada na fartura, onde a gente não vai precisar mais ter dinheiro, e aí vai ser Star Trek, e a gente vai passar as nossas férias em Risa e tudo mais. Eu achava que ia acontecer na minha geração, agora eu já acho que vai ter que ficar para a próxima. Também acho, vai esperar um pouquinho. Não, vamos lá. Então, gente, nesse ano nós teremos a segunda edição da Confloss, a Conferência de Free, Libre e Open Source Software. Eu queria só, primeiro, deixar bem claro aqui que a gente tem muita sorte de conhecer as pessoas que a gente conhece e, portanto, nós tivemos a chance de ter uma primeira edição ano passado com pessoas como o César, por exemplo. Isso me dá uma felicidade e um orgulho muito grande. E, assim como aconteceu ano passado, esse ano não apenas teremos a felicidade de contar com o César novamente dentro do evento, mas também de contarmos com o apoio institucional do LPI. Tá? E eu digo novamente, para mim é uma felicidade muito grande poder contar com tantos nomes e tantas entidades tão importantes desse nosso mercado tão cedo para o nosso evento. Então, isso para mim é uma fonte de felicidade, de orgulho e até de uma certa validação para nós muito grande. Então, a gente não tem como agradecer o suficiente ao LPI e também ao César pessoalmente aí, por estarem junto com a gente tão assim cedinho, tão de começo. Então, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de convidar a todos e a todas para realmente vir assistir esse conteúdo maravilhoso que o César vai trazer para nós. A segunda edição da Confloss acontece de 19 a 22 de agosto. Os primeiros 2 dias serão online, então, para quem estiver um pouco receoso ainda, ou para quem não tiver condições de viajar, pode acompanhar conteúdo que será exclusivo para o pessoal online, então não é aquela coisa de repetir palestra ou tocar gravação de palestra, não, vai ser conteúdo ao vivo, 100% online, e os 2 últimos dias presenciais em Santa Catarina, em Florianópolis, lá na Praia de Cachoeira do Bom Jesus. Mais detalhes a gente vai divulgar para vocês mais adiante. E conheçam todas as informações necessárias sobre o evento em confloss.com.br. Legal, Galvão. César, eu também agradeço aqui pelo seu tempo, pelo seu
pela sua boa vontade de compartilhar o seu conhecimento com a gente, com o nosso público. O Conflós na Veia, em 2021, é a segunda edição que a gente faz com você. Então, de novo, o nosso muito obrigado. Você tem alguma consideração final para fazer? Só agradecer a vocês e agradecer ao Conflós por dar esse espaço para o LPI. Eu tenho certeza que o evento está completamente alinhado com a missão do LPI e a gente percebe a cada vez que tem uma edição do Conflós, essa vai ser a segunda agora, e eu vou ver a mesma coisa que aconteceu na primeira. O pessoal saindo muito feliz por ter aprendido muita coisa no evento. E é isso que me faz feliz também. Legal. E você que escutou, que assistiu aqui o nosso bate-papo com o César Brode, tudo que ele disse vai estar no descritivo aqui da entrevista. Você desce aqui, rola a página que você vai conferir todos os links, livros que ele citou, até como fazer um rádio de galena. Não é isso? A gente vai colocar lá, que é o conteúdo que a gente não estava esperando, mas a gente aprendeu. Qual que é o nome do cristal lá, Galvão? Você aprendeu isso hoje. Eu sei que ele foi substituído pelo diodo de germânio. Não é isso, César? Aí, se liga, mano. Exatamente. Você achou que eu estava tirando onda? Eu estava aqui, estava ligado. Eu vi que ele anotou, ele marcou no papel. Pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima.